2 de maio. Deixe Deus inspirar a sua vida. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Você gostaria de estar conectada a uma fonte de energia que o encherá de poder, vitalidade, força e sabedoria extraordinárias para ajudá-lo a superar qualquer desafio que você encontrar pela frente? É claro que você gostaria de ter esse tipo de ajuda. O surpreendente é que você já a tem à sua disposição. Entretanto, talvez você ainda não tenha aprendido como aproveitar essa fonte de energia e receber todos os seus benefícios. Bem aí em sua casa ou apartamento há uma fonte de energia que vai além de tudo que você possa imaginar. Provavelmente, ela está em uma prateleira, cuidadosamente colocada em uma mesa ou talvez até no porta-revistas do banheiro. Talvez você tenha essa fonte de energia na gaveta da sua mesa de trabalho ou no banco detrás do seu carro. Você talvez já tenha adivinhado que estou falando da sua Bíblia, que é uma das maiores fontes de energia existentes na Terra. Se você aprender a extrair a palavra de Deus e deixar o poder dela fluir para dentro de você, ela equipará você com sabedoria, respostas e o poder de vencer em cada situação da vida. Timóteo escreveu a Paulo quando se sentiu atacado por todos os lados ao enfrentar situações difíceis na cidade de Éfeso, buscando respostas e ajuda para os seus diversos dilemas. Esperando conselhos e sugestões de Paulo, ele recebeu deste uma carta que continha essas preciosas palavras: toda a Escritura é inspirada por Deus. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Perceba especialmente a palavra inspirada neste versículo, porque ela é uma usina de energia quando você realmente entende o seu significado. Ela provém da palavra grega theopneustos, composta pelas palavras theos e pneuma. A palavra grega theos significa Deus. Entretanto, o verdadeiro segredo para essa usina de energia é a segunda metade da palavra pneuma, derivada da raiz grega pneu. A raiz pneu comunica a ideia do movimento dinâmico de ar. Por exemplo, ela pode significar soprar, como soprar ar ou soprar ar através de um instrumento para produzir um som musical distinto. Há também lugares em que ela é traduzida como respirar ou emitir uma fragrância. Finalmente, essa palavra raiz pode ser usada para denotar a projeção de emoções, como raiva, coragem ou benevolência. Porém, quando a raiz pneu se torna pneuma, como nesse versículo, engloba uma gama mais profunda de significados, incluindo vida, força vital, energia, dinamismo e poder. Os judeus consideravam o pneuma como sendo a poderosa força de Deus que criou o universo e todos os seres vivos, e a força que continua a sustentar a criação. No Antigo Testamento, às vezes, o pneuma de Deus se moveria poderosamente sobre uma pessoa, capacitando-a a realizar feitos sobrenaturais. Quando unida à palavra theos, a palavra pneuma forma a palavra theopneustos, que é de onde provém a palavra inspiração. Juntas, essas palavras significam literalmente soprado por Deus. A palavra theopneustos, ou inspiração, é a imagem de Deus respirando ou emitindo sua própria substância para dentro de algo. Assim como um músico sopraria em um instrumento para produzir um som distinto,
Deus se moveu poderosamente naqueles que escreveram a Bíblia, e eles se tornaram temporariamente um instrumento através do qual Deus expressou seu coração e sua vontade. Eles foram os escritores, mas Deus foi o grande músico que soprou sobre eles, seus instrumentos. Assim, a Bíblia é a mensagem de Deus entregue a você e a mim por intermédio de escritores humanos. Assim como a palavra pneuma pode transmitir a ideia de uma fragrância, a palavra foi exalada por Deus e, portanto, transporta em si sua própria essência e fragrância. Como a palavra pneuma pode também retratar a projeção de emoções, isso nos diz que Deus projetou a totalidade da sua emoção na palavra escrita quando inspirou a sua escrita. Portanto, a palavra não apenas transmite uma mensagem intelectual, mas contém também o coração de Deus. É importante entender que o pneuma de Deus não criou a Bíblia e depois se afastou dela. Esse poder, o mesmo poder pneuma que originalmente criou e continua a sustentar o universo, ainda está operando dentro da palavra, sustentando-a e capacitando-a a ser tão forte quanto no dia em que foi escrita por escritores inspirados por Deus. Deixe-me dar-lhe este exemplo muito simples da palavra theopneustos. Se eu levar aos meus lábios um balão vazio e sem forma e soprar nele, o balão se encherá. O sopro da minha respiração naquele pequeno pedaço de borracha vazio faz com que ele se encha de modo que a sua verdadeira forma se torna visível. Quando o balão está totalmente cheio, eu faço um nó na base para prender o ar dentro dele. Agora, o ar que encheu o balão e o fez tomar forma é a mesma substância que o capacita a sustentar a sua forma. Foi a minha respiração que criou a sua forma e é a minha respiração que agora a sustenta. E se as moléculas que estão dentro do balão fossem analisadas, verificar-se-ia que uma parte de mim é mantida no interior dele, na forma do ar que soprei dentro dele. Agora, apliquemos isso à Bíblia. Quando Deus estava pronto para falar à humanidade, colocou a linguagem humana em sua boca e respirou nela. Depois de respirar seu poder pneuma na linguagem para produzir palavras vivificantes, Deus se moveu no coração daqueles que ele havia chamado para escrever seu livro, e homens começaram a escrever sob inspiração divina. À medida que Deus continuava a inspirar palavras, frases e sentenças, a palavra começou a formar-se e a tomar forma, até finalmente tornar-se a Bíblia que conhecemos hoje. Hoje, o mesmo sopro de Deus que fez com que a palavra se materializasse em forma escrita está contida na Bíblia. Foi o próprio sopro de Deus que fez com que essa palavra viesse a manifestar-se. E agora, a sua própria presença, o seu sopro, as suas moléculas, por assim dizer, estão permanentemente contidos na própria palavra de Deus. Em outras palavras, Deus não apenas inspirou a escrita da Bíblia, o próprio Deus, sua vida, sua força vital, sua essência, poder, energia e dinamismo está contido dentro da palavra. Pense nisso. A Bíblia que você possui, que está em uma prateleira, guardada na gaveta de sua escrivaninha, repousando no banco de trás do seu automóvel, lindamente situada na sua mesinha de café ou colocada na mesa de cabeceira ao lado de sua cama, contém a mesma vida, essência, energia e dinamismo do próprio Deus. Se você sentir fome por mais de Deus e se determinar a meditar sobre essa verdade durante o tempo suficiente para buscar isso na Bíblia, o próprio Deus se derramará da Bíblia e entrará em sua vida e na situação em que se encontra.
O pneuma contido na palavra soprará poderosamente sobre você e sobre as situações que o cercam, e quando isso acontecer, tudo mudará. Devido à palavra theopneustos, 2 Timóteo 3, versículo 16 transmite a seguinte ideia: toda a Escritura veio a existir porque o próprio Deus soprou sobre homens, que então escreveram enquanto essa inspiração divina se movia sobre eles. E assim, a palavra tomou forma e veio à existência. A inspiração e a vida sobrenaturais de Deus contidas em sua palavra escrita são a razão pela qual Paulo prosseguiu dizendo que a palavra é útil. A palavra útil é a palavra grega ophélimos, que significa útil, lucrativo, proveitoso, benéfico ou algo que seja vantajoso a alguém. Paulo prossegue elencando todas as maneiras como a palavra de Deus traz benefícios a quem a lê, medita sobre ela e busca em seu pneuma. Então, quando escreveu a Timóteo, toda a Escritura é inspirada por Deus, Paulo estava lembrando ao jovem de que, por ter recebido a palavra, Timóteo possuía a maior fonte de poder e energia que existe. Se ele adentrasse a palavra, buscando profundamente em sua fonte interna e permitindo que a vida de Deus contida naquela palavra fluísse, transbordando para a sua vida, seria liberado poder suficiente para transformar todas as situações difíceis que ele estava enfrentando. Foi por isso que Paulo disse que a palavra é útil. Você não concorda que esse tipo de poder também seria útil para a sua vida? Após compreender o significado dessa palavra inspiração, você percebe que a Bíblia não é apenas um livro que fala de Deus. Ela é um livro que realmente contém Deus. Sua própria inspiração e seu espírito estão contidos nela. Essa é uma ótima razão pela qual você deve dedicar tempo a estudar e meditar na palavra de Deus. Estudando e meditando na palavra, você aprenderá a liberar o poder contido nela. E quando tiver destrancado essa porta, o poder de Deus se derramará na sua vida e nas situações que você está enfrentando. Acredite quando eu lhe digo que, quando esse poder começar a operar, será definitivamente em seu benefício. Repita esta oração comigo. Senhor, tenho te pedido poder e força, não percebendo que eu tenho a fonte do teu poder e da tua força presente em minha casa. Perdoa-me por não dedicar tempo suficiente à minha Bíblia para buscar o poder contido nela. A partir de hoje, quero tornar a tua palavra uma prioridade em minha vida. Quando for tentado a ser preguiçoso e adiar a leitura bíblica, ajuda-me a dizer não à minha carne. Ajuda-me a decidir pegar minha Bíblia e lê-la, quer eu tenha vontade ou não, levando-a às profundezas de meu coração e permitindo que o poder contido na palavra comece a operar em mim e na minha situação. Assim eu oro em nome de Jesus. Repita esta confissão de fé. Confesso que me determinei a ler a palavra de Deus e meditar nela regularmente. O poder da palavra opera poderosamente dentro de mim, porque o leva às profundezas de meu coração. Ela transforma o meu pensamento, renova a minha visão, força as trevas a saírem da minha mente e sopra como uma força poderosa em todas as partes da minha vida. Nada que está à minha disposição é mais forte do que a palavra de Deus. Por isso, faço dela uma prioridade em minha vida. Declaro isso pela fé em nome de Jesus. Reflita nisso. Você consegue pensar em uma situação em sua vida em que você literalmente sentiu o poder de Deus fluir para dentro de você,
e enchê-lo de poder para lidar com uma situação que você estava enfrentando? Em caso afirmativo, quando foi isso e qual foi o resultado final do poder que você sentiu tão fortemente naquele dia? Responda aqui nos comentários. A palavra de Deus é decisiva em sua vida ou a Bíblia é apenas um livro que você carrega para a igreja e só lê quando ouve um sermão sendo pregado? Quanto tempo você dedica a ler a sua Bíblia em uma determinada semana? Os seus hábitos de leitura da Bíblia revelam que você busca profundamente extrair da palavra todo o seu possível? Ou você está lendo apenas o suficiente para constar? Certamente não o suficiente para que o poder dela seja liberado dentro de você.